Muitas vezes somos desafiados a responder ao mundo as perguntas mais difíceis. E uma delas exatamente é: como vocês cristãos sabem que o cristianismo é verdadeiro? Por que vocês acreditam que esta religião, o cristianismo que vocês seguem, é a religião certa e não as outras demais religiões do mundo? Não seria uma presunção dos cristãos achar que o cristianismo é que está certo? Na verdade, começaria a responder essa questão dizendo que apenas um Salvador existe. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Bem sabemos que existe no mundo mais ou menos 30.000 religiões. São sistemas de opiniões de milhares de pessoas. Então, no meio de tantas opiniões, existem diversas cosmovisões que procuram colocar em dúvida a veracidade do cristianismo. Mas o cristianismo é único, o cristianismo é diferente. Basta um rápido olhar para as demais religiões para perceber a diferença e como ela é mais relevante, mais importante para a resposta que o homem tanto necessita. O cristianismo, ele é diferente, por exemplo, do islamismo. Na Sura, capítulo 5, versículo 33, o islamismo diz que devemos destruir os adversários de Alá. Totalmente diferente do ensinamento de Jesus Cristo, que diz lá em Mateus 5, 44, que devemos amar os nossos inimigos. Totalmente diferente. Veja como é diferente a postura do cristão diante dos ataques que porventura vem a enfrentar. Lembre-me, por exemplo, de Jesus lá na cruz, quando ele estava sofrendo o castigo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vale a pena também olhar para o ensinamento do hinduísmo, que ensina que Deus é Brahma, e após a morte o objetivo é você purgar-se da sua realidade física de tal forma que consiga então se desapegar das coisas ruins. Isso acontece através de ciclos de reencarnação e finalmente você perde a sua personalidade e se mescla a derradeira realidade que é Brahma. Se você sente, pensa e raciocina, é porque você ainda está no mundo escurecido e não atingiu o iluminado mundo de Maya. Essa é a cosmovisão deles. Em outras culturas, como por exemplo as asiáticas, há a crença de que os mortos estão pairando por aí pelo mundo. Então, você deve oferecer a eles algo para apaziguar os espíritos dos mortos. Então, muitas vezes você encontra na frente das casas naquela região pequenas gaiolas onde são colocadas oferendas para os mortos. Na África, não são os mortos, mas eles creem que existem espíritos que estão vagando pelo mundo e que existem forças boas e más ao redor da pessoa, da casa, da rua, da vida da pessoa. Então é um mundo de superstição, de medo, de ritual e de rigor na tentativa interminável de preparar a alma para enfrentar esses deuses vagando ao nosso redor. O mundo pós-moderno afirma que que não existe uma verdade absoluta, então eles tentam negar estas verdades. Já o cristianismo é diferente, tão diferente que a Bíblia diz que não somente temos o perdão dos nossos pecados, mas também temos a segurança em Cristo Jesus de que somos libertos e não precisamos temer falsos deuses que andam vagando por aí. Os mortos, nós sabemos muito bem o que acontece com eles e também nós cremos na verdade absoluta, de modo que diante de todas as religiões nós podemos afirmar com toda certeza que o cristianismo é a fé verdadeira que pode ser exercida por qualquer ser humano. É uma religião baseada em fatos, não em sentimentos, mas que realmente torna o cristianismo único, é que ela é a única cosmovisão que diz
que Deus vem se encontrar com o homem. Diferente das demais religiões que prega que você precisa se esforçar, fazer a sua parte, fazer tudo o que você possa fazer para tentar se encontrar com o seu Deus. E quando você faz tudo que é mais perfeito, ainda assim você não tem segurança, não tem garantia de que aquilo que você fez foi suficiente para garantir a sua salvação, o seu encontro, a sua harmonia ou a sua reconciliação com o seu Deus. Não, nós cremos num Deus que vem ao nosso encontro. Então, nós podemos crer verdadeiramente que o cristianismo é único, pois quando contrastado com outras religiões do mundo, nós podemos confirmar algumas verdades. Aqui está Jesus, que é o Deus encarnado. Ele não apenas falou em nome de Deus, mas ele falou sendo Deus. Jesus não apenas declarou representar o Senhor Deus, mas declarou ser o Senhor Deus. Então Jesus, o Filho de Deus encarnado, é o único Deus. Isso é único. Isso faz do cristianismo uma religião diferente. Jesus, que deu a sua vida para o perdão dos pecados, não fez isso para que simplesmente uma escalada de justiça fosse equilibrada. Não. Deus, e isso é algo tão único, deu seu único Filho para morrer na cruz, para pagar o preço, para que todo aquele que nele crê, arrependendo dos seus pecados, declarando a fé em Jesus, possa se reconciliar com o seu Deus. Ainda mais do que isso, Deus imputa justiça a você. Ele imputou, ele infundiu, ele acreditou por meio de uma declaração. A justiça de Jesus é colocada em nosso favor. Isso é único, isso torna a religião do cristianismo única. Os cristãos proclamam uma mensagem única. Aprenderam através de um único manuscrito que nós chamamos de Bíblia. E esse livro, a Bíblia, o livro dos cristãos, é um livro diferente de todos os outros. Se não, vejamos, um livro que o seu período de composição, ele data de cerca de 1400 anos antes de Cristo, e o seu último livro foi escrito por volta no final do primeiro século depois de Cristo, o que nos dá aí mais ou menos 1500 a 1600 anos de composição. Um livro que foi escrito por cerca de 40 autores. Esses autores, por ser 1600 anos o tempo de composição, viveram em épocas diferentes. E além de viverem em épocas diferentes, eram pessoas diferentes entre si. Se não, vejamos, nós temos como autores da Bíblia reis, doutores, médicos, funcionários públicos, mas temos também pescadores, temos até boiadeiro, pastor de gado. Então, são pessoas diferentes entre si. Então, vencendo essa dificuldade que é a diferença entre os autores no âmbito socioeconômico, vencendo a dificuldade cronológica, pois viveram em épocas tão distintas, no entanto, um livro complementa o outro, porque foi Deus quem a fez escrever. Isso nós chamamos de inspiração bíblica. É o ato do Espírito Santo de Deus utilizar-se de homens no passado para registrar os seus propósitos, os seus ensinos, o Evangelho. Então, a Bíblia, o livro que nós cristãos adotamos, é um livro único, pois ele resiste às intempéries da história, todo tipo de combate, e se vê cumprida a promessa: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A nossa mensagem, ela é única. A santidade de Deus, que se torna real na vida do crente à medida que ele vai conhecendo mais de Deus e vai se aproximando de Deus, é possível. O único manuscrito da Bíblia, provado como sendo inspirado através de linhas convincentes de evidências históricas, e principalmente o nosso Messias, que é único, pois em nenhum outro há salvação, conforme lemos. Então, mesmo que ele tenha, o Salvador, nascido da Virgem, tendo vivido sem pecado, tendo sido levantado do túmulo, ele é Deus e vive entre nós, e vive por nós à direita de Deus, e voltará um dia para nos buscar, para viver eternamente com ele. Não há limite para as perspectivas e as crenças do homem, mas o cristianismo, em comparação com todas as demais religiões do mundo, é a única que propõe um relacionamento pessoal entre Deus e o homem, pois para nós, Deus é uma
pessoa que se relaciona pessoalmente com o indivíduo. Mesmo diante de toda a humanidade, ele enxerga cada um como indivíduo, como único, e ele tem a possibilidade, o poder e a capacidade de se relacionar como pessoa com o ser humano. De modo que o cristianismo é o único que prega esse Deus único e verdadeiro. É única porque crê que somente Jesus é o Salvador. É única porque traz a resposta que o homem tanto busca para a sua existência. É aquela que traz resposta, pelo menos, para as 3 grandes questões da vida. De onde eu vim? O que estou fazendo neste mundo? Qual a razão de viver neste mundo? E para onde eu vou? Qual o meu futuro quando essa vida terrena findar? No cristianismo você encontra essas respostas. Espero que Deus abençoe a sua vida e você se sinta satisfeito e convicto de que o cristianismo é único. Deus te abençoe.